Eu lembro uma situação que você me contou há 2 anos atrás, que você começou a vender agenda, que você falou assim para mim: Marcelo, esse ano eu vendi 1.000 e poucas agendas. Isso é mais pra frente ainda. Tem mais história antes disso. Mais história. Então vamos lá para a história. Ó, deixa ele render, tá O que vendo? Ele tá aconteceu querendo render. depois disso? Então, chegou nesse momento que a gente bateu 30 mil, a gente já não conseguia mais aumentar o faturamento. A não ser quando era em épocas que a gente conseguia pegar a escola, mas nos meses normais a gente não conseguia aumentar. E ficava batendo cabeça o que eu poderia fazer. Fazia folheto, fazia propaganda, botava carro de som, mas sempre batia naquele teto. Falei com ela: se a gente vende 30 mil aqui, o que a gente faz? Vamos abrir outra loja, que a gente vai vender mais 30 mil e vai aumentar o faturamento. Eu não sabia. Vocês abriram outra loja? Abrimos uma segunda loja. Ah, interessante. E isso logo depois da pandemia. Depois não, né? Foi o quê? 2021? Foi. Acho que foi Eu acho que foi 2021, se eu não me engano. Pegamos um outro ponto. Próximo da gente, uns 20 minutinhos, 15 Deixando minutinhos. claro que eu sentia no fundo do meu coração que isso não ia dar certo, mas eu queria apoiar, né? Às vezes eu deixo a minha opinião de lado. Não, vamos lá, você tá falando, então vamos. Aí abri uma loja. Vendeu o carro que eu mais gostava, deixando claro isso. Eu chorava igual criança. Parecia que tinha morrido alguém, que ele vendeu o carro que a gente tinha, que eu amava aquele carro. Vendeu e investiu um pouco. Aí logo depois, quando começou a diminuir, aí veio essa ideia: vamos abrir outra loja. Aí usamos. Entendi. Você parte do dinheiro. tava com dinheiro na mão. Isso. E aí falou: vamos abrir outra loja. Uma segunda loja que, se a gente vende 30 nenhuma, a gente vai vender 60 com as duas. Sim. E aí, como é que foi a experiência? Primeiro mês, acho que não chegou nem 10 mil. Mas assim. E como é que funcionava essa loja? O que tinha lá? Era o mesmo tipo de atendimento. Já tinha coisa de gráfica rápida e tal, mas mesmo equipamento. Uma prensa de caneca, uma de camisa, uma impressorazinha para atender balcão, e o restante a gente fazia na principal e fazia o transporte de uma loja para outra. E botamos um rapaz que trabalha com a gente hoje, botamos ele lá para atendimento, ele ficava sozinho lá. E começamos. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro mês foi 6 mil na loja. Segundo mês acho que aumentou um pouquinho, foi 9. Aí foi aí que a gente, no primeiro ano que a gente começou nas agendas, se a gente vendeu 50 agendas no total no balcão, foi muita. Uhum. Aí, uns 3 meses depois que a gente abriu essa segunda loja, começando a pesquisar na internet, vendo vídeo, procurando, aí eu vi uma plataformazinha para vender. Que aí foi quando começou essa história de no outro ano eu ter vendido 1.500 agendas. Então vamos lá. O Marcos tinha uma loja num local. O Marcos mora ali é interior, né? É um lugar assim, bem afastado das principais, né? Sim, pode ser assim. Né? É em Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada. Não está num centro, num grande centro. Né? Então está bem afastado, mais para o interior. Então aquele comércio local vendia muita coisinha pingadinha. Isso. Muita boleto, coisinha na hora ali. E aí você falou: tem que começar a vender pela internet. Isso. Porque até então você não vendia pela internet. Isso, não vendia pela internet. Eu tinha já as 2 lojas e não vendia pela internet. Isso é interessante. Informação interessante, pessoal. Interessante. Eu falo muito das 3 forças de venda, né? Então você ter as 3 forças de venda funcionando. O Marcos vai falar uma coisa importante aqui, uma decisão que ele tomou, e não é uma regra isso, não é uma regra, mas funcionou muito bem para ele, e ele vai compartilhar com vocês. Então depois a gente vai falar das 3 forças de venda, a forma que a gente tem que botar atenção para isso aí. Mas vamos lá, vamos seguir. Você tinha 2 lojas e você não vendia praticamente nada pela internet. Não vendia nada. Nada. Era tudo balcão. Uns 3, 4 meses da segunda loja aberta que eu comecei balcão e cliente pesquisar. Que você já tinha? Balcão e cliente. E escola. Uhum. E no seu curso lá tem aquela de modelo de negócios, né? Que vem explicando a loja, tem o modelo pela internet, o galpão. E eu não acreditava, eu achava que assim, você só consegue vender com loja. Com loja já é um pouco difícil, balcão, né? E comecei a pesquisar, comecei a fazer teste, comecei a testar, começou a sair um pouquinho de venda.
No primeiro mês que eu testei, consegui 5, 6 mil vendendo pela internet. Eu falei, cara, tá melhor do que a outra loja. Esperei bater o contrato de 1 ano. Falei, quer saber? Vamos acabar com essa loja que não tá me dando prejuízo. Na época o custo era muito baixo, o aluguel era baixo. Já tava chegando uns 10, 12. Mas eu botando menos força na internet estava me dando mais resultado do que com uma loja aberta. Uhum. Aí deixei fazer o ano de contrato para poder, que eu tinha combinado com o rapaz. Fechei a segunda loja e trouxe esse rapaz para poder me ajudar pela internet. Fechei a loja em outubro. E em novembro foi que a gente começou, tinha essa loja principal e a venda online.